Você já parou para pensar que talvez o maior campo de guerra espiritual da sua vida não seja o que acontece ao seu redor, mas dentro da sua cabeça? Parece forte, mas é verdade. Muitos estão presos sem correntes visíveis, aprisionados não pelo pecado que cometem, mas pelas mentiras que acreditam. E o mais assustador, isso acontece até com quem ora, jejua, lê a Bíblia, porque não basta ter fé no coração. É preciso ter clareza na mente. Enquanto você tenta vencer com atitudes externas, o inimigo age internamente, sussurrando mentiras, reativando lembranças, alimentando vozes que te dizem: você não vai mudar, você não é bom o suficiente, Deus não vai te ouvir. Mas quando Deus começa a purificar a sua mente, algo sobrenatural acontece. As correntes invisíveis se rompem, o barulho diminui, a fé começa a respirar, e o que parecia impossível passa a fazer sentido. E se eu te dissesse que é por isso que você chegou aqui hoje, que este vídeo não apareceu por acaso? Talvez você esteja cansado de lutar, de orar sem ver resposta, de carregar o peso de pensamentos que ninguém vê. Mas há um segredo que poucos ensinam. A libertação começa quando a mente é lavada pela palavra. E o que acontece depois muda tudo. Muda sua forma de orar, de se ver, de crer, de viver. Aqui você vai entender como Deus transforma fortalezas em ruínas, como Ele entra na sua caverna como entrou na de Elias, como Ele quebra o ciclo de comparação, medo e culpa, e te ensina a pensar com os pensamentos dele. Parece ousado? É porque é. Mas é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer com você agora. Não espere por milagres enquanto sua mente ainda estiver refém de mentiras. Hoje você vai aprender a se libertar por dentro. Então respira fundo, silencie as distrações, pegue um caderno se puder. Porque o que está prestes a acontecer aqui vai além do que você esperava de um simples vídeo. É Deus dizendo: eu quero o teu pensamento também. Me entrega esse campo de batalha, que eu vou transformá-lo em um altar de paz. E antes de começarmos, já curta este vídeo como um ato de fé. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outros que estão travando a mesma batalha. E se ainda não for inscrito, se inscreva agora, porque este canal é mais do que conteúdo. É discipulado digital para quem tem fome de transformação. Será que o maior inimigo da sua vida espiritual mora dentro da sua mente? Será que já passou pela sua cabeça a possibilidade de que o maior obstáculo na sua vida espiritual não seja o diabo, nem os traumas do passado, nem mesmo as pessoas que te machucaram, mas sim os pensamentos que você repete em silêncio? Pois é fácil culpar o exterior quando a dor vem de dentro. Há quem se acostumou tanto com suas próprias feridas mentais que já nem percebe mais que carrega correntes invisíveis. Pensamentos que parecem inofensivos, mas que sabotam sua fé, distorcem sua visão de Deus e, pior, contaminam sua identidade. E o mais perigoso é que eles não gritam, eles sussurram. A mente humana é um território complexo, silencioso por fora, mas ruidoso por dentro. O que você escuta no íntimo tem poder de moldar como você ora, como você sente e até como você se relaciona com Deus. E a maioria das pessoas vive no automático. Acorda, corre, pensa o mesmo de ontem, sente o mesmo vazio de sempre e repete o ciclo como se fosse normal. Mas e se eu te dissesse que não é normal? Que você foi criado para ter pensamentos alinhados com a paz de Deus? Que existe sim uma forma de purificar a mente e viver em liberdade? Quando você escuta frases como "você não é bom o bastante", "nada dá certo", "Deus te esqueceu", será que você já parou para se perguntar de onde vêm essas vozes? Porque a verdade é uma só. A mente é o campo de batalha mais estratégico do mundo espiritual. E sabe o que é mais curioso? Muitos cristãos jejuam, vão ao culto, leem a Bíblia, mas ainda assim não conseguem descansar por dentro. E aí surge a pergunta que ninguém quer fazer.
Será que minha mente está doente mesmo eu vivendo uma rotina espiritual? O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 10 que nossas armas são espirituais e que devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso não é poesia bíblica, é manual de guerra, porque pensamentos não tratados viram fortalezas, castelos mentais onde o inimigo se esconde. E esses castelos não caem com frases bonitas, nem com autopiedade. Eles caem quando a verdade entra como espada. Só que, para isso acontecer, você precisa abrir a porta. E se o primeiro passo para a libertação for simplesmente reconhecer que sua mente precisa ser tratada como território santo, e se sua libertação não vier com uma grande manifestação sobrenatural, mas com uma simples frase dita com fé: Senhor, limpa a minha mente. Às vezes, esse é o verdadeiro milagre, o de permitir que Deus vá onde ninguém nunca foi, onde nem você teve coragem de entrar. Talvez você esteja lendo isso e pensando: poxa, parece que esse texto está falando comigo. E está mesmo, porque Deus é especialista em tocar feridas que a gente esconde até de nós mesmos. Aquilo que você chorou sozinho no silêncio da madrugada, Ele viu. Aquilo que você não consegue explicar para ninguém, Ele entende. É por isso que este momento não é aleatório. É resposta, é um convite, um chamado à luz. A mente, quando está contaminada, não permite que a alma confie, que o coração descanse, que os olhos vejam com clareza. E essa é a chave para tudo o que vem a seguir. Porque antes de falar sobre oração, jejum, propósito ou identidade, precisamos falar sobre o que está ocupando espaço dentro da sua mente. E olha, tem coisa aí dentro que já passou da hora de ser confrontada. Vamos falar disso agora. O colapso de Elias e as cavernas mentais. Pouca gente espera que um profeta como Elias, que orou e viu fogo descer do céu, um dia desmorone mentalmente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Logo após uma das maiores demonstrações de poder divino, Elias foge com medo da ameaça de uma mulher. Não foi Jezabel quem o derrotou. Foi sua própria mente, tomada por exaustão e pensamentos distorcidos. Às vezes, o colapso espiritual não vem por falta de fé, mas por um acúmulo de batalhas internas não resolvidas. E é aí que muitos de nós nos identificamos mais do que gostaríamos. O cenário da caverna de Elias, em 1 Reis 19, representa um lugar onde muitos cristãos se escondem quando não aguentam mais. É o esconderijo da alma cansada, onde o coração se cala e a mente fala alto demais. Elias estava fisicamente vivo, mas mentalmente quebrado. Ele começa a acreditar que está só, que fracassou, que seria melhor morrer. É a voz da desesperança, alimentada pela fadiga espiritual. E aqui entra uma lição poderosa: até os mais fortes quebram. E tudo bem, Deus não desiste deles, nem de você. Na caverna, Deus aparece, mas ao contrário do que se espera, Ele não vem no terremoto, no fogo ou no vento forte. Ele vem no sussurro suave. Porque há momentos em que o coração já apanhou demais, e o que cura não é o espetáculo, é a ternura. Quando Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Ele não está pedindo localização geográfica. Ele está confrontando o estado mental do profeta. E isso nos faz pensar: quantas vezes a gente também se esconde em cavernas mentais criadas por medo, frustração ou cansaço? Tem gente que, como Elias, já decidiu que não vai dar certo, mesmo sem tentar. Vive se dizendo: não aguento mais, para mim não tem jeito, já passou meu tempo. Mas essas frases não vieram de Deus, vieram da tempestade dentro da mente. Salmos 42:5 diz: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. E esse é o tipo de conversa que precisamos aprender a ter conosco. Falar com a alma, chamar para a realidade da fé,
Porque a mente cansada distorce tudo, as promessas, o tempo, até a presença de Deus. Elias tinha perdido a clareza. Ele achava que estava sozinho. Mas Deus revela que ainda havia 7.000 em Israel que não haviam se dobrado a Baal. Isso mostra que quando a mente está em colapso, ela nos isola da verdade. Você começa a acreditar que ninguém te entende, que ninguém passa pelo que você passa, que sua dor é única e incompreensível. Mas a palavra revela, você não está só. Tem outros de pé, lutando como você. E Deus está aí, mesmo quando você não sente. O toque mais bonito desse capítulo é quando Deus dá a Elias uma nova missão. Ele não o substitui, não o descarta, não o julga, ele restaura, porque propósito não se perde no cansaço. Ele só fica em pausa. E sabe o que ativa a missão de volta? Uma mente restaurada. Quando você deixa Deus limpar os pensamentos que te paralisam, Ele também reacende os sonhos que pareciam apagados. O mesmo vale para você. Pode estar cansado, mas ainda está em construção. A caverna nunca foi o fim. Ela foi o intervalo. Um tempo de confronto, sim, mas também de renovação. E é aí que começa o processo de derrubar aquilo que te prende. Por dentro, porque muitos não estão em cavernas externas, mas vivem em prisões mentais. Castelos invisíveis, feitos de mentiras que foram aceitas como verdades. E o próximo passo é encarar essa estrutura de frente. Quando pensamentos se tornam fortalezas, fortaleza é uma palavra que à primeira vista remete à proteção. Mas no mundo espiritual, ela pode significar exatamente o oposto, prisão disfarçada de abrigo. Muitos vivem aprisionados em pensamentos que foram construídos ao longo dos anos, sem perceber. Sabe aquela frase dita na infância? Você não é bom o suficiente, que você continua acreditando até hoje? Pois é, aquilo virou tijolo, e cada vez que você repetiu mentalmente, mesmo sem querer, outro tijolo foi colocado. Quando viu, já tinha um castelo inteiro separando você da verdade. Essas fortalezas moldam mais do que a forma como pensamos. Moldam nosso comportamento, nossas emoções e até a maneira como nos relacionamos com Deus. Uma pessoa que acredita que é rejeitada mesmo quando é amada pode sabotar relacionamentos saudáveis. Outra que acredita que Deus só fala com os mais espirituais pode se calar na hora da oração. A mente aceita como realidade o que é repetido com frequência, mesmo que seja mentira. É por isso que o inimigo não precisa te atacar diretamente, se já domina o que você pensa. Mas como derrubar essas fortalezas? A resposta não está em força de vontade, nem em pensamento positivo. A demolição espiritual exige armas espirituais: palavra, oração, confissão e jejum. A palavra é a verdade que destrói a mentira. A oração é o canal por onde você entrega a dor. A confissão abre espaço para a cura. E o jejum afina o espírito, calando os ruídos do ego. É uma reforma interna. Não é rápida, mas é possível. E mais que isso, é urgente. Quer uma ação prática? Pegue um caderno. Escreva os pensamentos recorrentes que você tem sobre si mesmo. Sou fraco. Não vou conseguir. Deus não liga para mim. Em seguida, procure versículos que confrontem essas mentiras. Por exemplo, Romanos 8:37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Leia, medite, repita. Não uma vez, todos os dias. A fortaleza não desmorona com um toque, mas com consistência ela racha. Paulo nos exorta em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Não é à toa que ele usa o verbo no presente contínuo. Transformai-vos, porque é uma prática diária, não um evento pontual. A renovação da mente é um estilo de vida. E sabe o que é interessante? À medida que você vai renovando seus pensamentos,
você começa a perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus de um jeito que antes parecia impossível. Muitos estão presos não porque querem, mas porque aprenderam a conviver com o cárcere. Quando a dor se torna rotina, a mente cria mecanismos de defesa e passa a chamar o aprisionamento de normal. Mas o Espírito Santo nos convida a sair da cela, e a chave está nas suas mãos. Ela se chama verdade, e Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas essa verdade não pode ser só lida, ela precisa ser incorporada, internalizada, crida. E à medida que essa verdade começa a ocupar espaço, a mente começa a mudar. As reações mudam, as palavras mudam, a maneira de se enxergar muda. E esse é o primeiro sinal de que a fortaleza está ruindo. Mas não pense que basta limpar uma vez e pronto. Não. Assim como uma casa precisa ser cuidada todos os dias, a mente também precisa de manutenção. E é justamente sobre isso que precisamos conversar agora. Renovação da mente como disciplina diária. Tem gente que ainda acredita que a transformação da mente acontece como num passe de mágica, como se bastasse uma oração forte no domingo e pronto, décadas de pensamentos errados sumiriam num estalo. Mas não é assim que funciona. A mente, para ser transformada, precisa ser renovada todos os dias, como quem limpa a casa antes que a poeira se acumule. É um processo, um trabalho de formiguinha. Mas quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Não é sobre intensidade momentânea, é sobre constância espiritual. Paulo escreveu em Romanos 12:2 algo que deveria estar colado no espelho do nosso quarto. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não disse coração, nem alma. Disse mente, porque é ali que tudo começa. O problema é que muitos cristãos tratam a mente como depósito de qualquer coisa que escutam. Deixam entrar fofoca, séries que banalizam valores, músicas que reforçam insegurança e depois se perguntam: por que minha fé está fraca? Ora, é impossível manter uma mente limpa se o que alimenta é lixo. Renovar a mente é, acima de tudo, um ato de adoração consciente. É dizer: Senhor, até meus pensamentos pertencem a Ti. Não basta evitar o que é sujo, é preciso escolher o que é santo. A mente vazia não fica limpa, ela fica vulnerável. Por isso, em vez de apenas fugir de pensamentos ruins, ocupe-se com os bons. Coloque no seu dia práticas que te alinhem com o céu. Escutar louvor de manhã, começar o dia com um devocional, escrever promessas bíblicas no papel. Um bom exercício é praticar o journaling devocional. Escreva suas dúvidas, depois leia a palavra e anote o que Deus está falando com você. Faça disso um momento de comunhão. Separe 15 minutos por dia para alimentar a mente com o que edifica. Leia Filipenses 4:8 e reflita. O que estou pensando é verdadeiro, é puro, traz paz. Essa simples triagem já ajuda a interromper muitos padrões tóxicos, porque o que entra molda e o que molda domina. Renovar a mente é também aprender a falar diferente. Ao invés de começar o dia dizendo, vai ser difícil, diga, hoje será um dia de graça. Ao invés de afirmar, sou fraco, diga, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O jeito como você se expressa é parte da renovação. Lembra que a fé vem pelo ouvir? Pois então, você também precisa ouvir de si mesmo palavras que glorificam a verdade de Deus sobre sua vida. Isso é adoração com a mente. Agora vale dizer, disciplina não é fácil, mas é libertadora. Vai ter dia que você vai acordar desanimado. Vai ter noite que você vai duvidar de tudo, e está tudo bem. Renovar a mente é continuar mesmo nesses dias, porque a constância é mais poderosa que o entusiasmo. Quem decide caminhar todos os dias, mesmo aos tropeços, vai mais longe do que quem corre num dia só. Por isso, não desista no segundo dia, nem no sétimo.
Continue. Um pensamento limpo hoje já muda uma atitude amanhã. E conforme você caminha nessa renovação diária, a sua mente começa a se tornar um solo fértil, um lugar onde a fé cresce, onde o espírito encontra espaço para soprar ideias, direção, consolo. E quando esse ambiente interior está alinhado, algo poderoso começa a acontecer com as palavras que você fala. O poder das palavras na formação mental. Existe um poder escondido em cada palavra que sai da nossa boca. E o mais curioso é que muitas vezes nem prestamos atenção no que estamos declarando sobre nós mesmos. A gente diz com naturalidade: minha cabeça não presta, eu sou muito difícil, nada dá certo comigo. Parece bobagem, desabafo inocente, mas essas frases são sementes. E uma vez que caem no solo da mente, começam a criar raízes. O perigo: a gente acaba vivendo aquilo que repetimos. Jesus deixou isso bem claro em Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. E quando a boca fala, a mente escuta e grava. A mente humana é treinável. Aquilo que ela escuta constantemente, ela passa a aceitar como normal. Se você passa o dia reclamando, a mente se programa para a escassez. Se você se descreve como fracassado, ela organiza sua visão de mundo em torno disso. É um ciclo. Pensamento gera fala. A fala reforça o pensamento. E isso vira comportamento. Por outro lado, quando alguém decide conscientemente declarar o que Deus diz a seu respeito, algo começa a mudar. Por exemplo, em vez de dizer sou fraco, diga: quando sou fraco, então é que sou forte. Se 2 Coríntios 12:10. Em vez de repetir, Deus se esqueceu de mim, diga: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. As promessas bíblicas são mais que versos bonitos. São armas espirituais que remodelam a mente. A confissão tem poder de cura, e não é só cura emocional, é cura espiritual. Quando você começa a declarar com fé aquilo que o céu diz, o inferno se cala. Não porque você gritou, mas porque falou com autoridade. E essa autoridade vem da verdade. Por isso, se quer ver mudança, comece a prestar atenção nas suas palavras. Faça o teste. Grave um áudio falando como se descreve. Depois, escute. Pergunte: essas palavras me aproximam de Deus ou me afastam? Provérbios 18:21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Forte, né? Isso significa que com a boca você pode gerar vida ou paralisar o que Deus quer fazer. O que você fala sobre você mesmo na hora da luta? O que diz quando está sozinho, deitado, pensando em desistir? É nesses momentos que a verdadeira confissão nasce. Então esteja preparado. Escolha os versículos que falam com sua dor. Tenha-os na ponta da língua. Escreva no espelho, na geladeira, nos lembretes do celular e não para por aí. O louvor também é uma forma de purificar os pensamentos. Quando você canta que Deus é bom, mesmo quando tudo parece difícil, sua mente se realinha. Quando você declara que Ele é fiel, mesmo sem ver respostas, sua alma se acalma. É como abrir uma janela num quarto escuro. A luz entra, o ar muda e o ambiente se torna habitável. Então, mesmo que você não tenha voz afinada, louve. Mesmo que esteja chorando, declare a bondade de Deus. Isso transforma você por dentro. Tudo isso que estamos falando, confissão, louvor, declarações de fé, é como abrir espaço dentro da mente, tirar o lixo e deixar a verdade morar. Mas sabe o que muitas vezes dificulta esse processo? O lugar onde você vive. Porque de que adianta declarar coisas lindas pela manhã e à noite ser afogado por vozes e ambientes que contradizem tudo que Deus te disse? O ambiente que você vive modela sua mente e pouca gente percebe,
mas o ambiente em que vivemos tem um poder brutal sobre o que pensamos e sentimos. Sabe aquela casa sempre barulhenta, onde só se fala de problema, onde tudo é grito, briga e crítica? A mente absorve. Absorve como uma esponja. Mesmo quem ama a Deus, se vive cercado de palavras negativas e comportamentos tóxicos, uma hora começa a adoecer por dentro. É como tentar respirar em um quarto sem janela. Aos poucos o ar acaba e com ele vai a paz. A Bíblia é clara sobre isso. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo alerta: as más conversações corrompem os bons costumes. Ele não está falando apenas de atitudes visíveis, mas também de hábitos mentais. A forma como pensamos, oramos, decidimos, tudo é afetado pelas vozes ao nosso redor. Por isso é essencial vigiar o ambiente. E isso não significa fugir das pessoas, mas fortalecer a sua atmosfera interior. Criar uma blindagem espiritual que começa dentro da sua casa. Quer saber como criar um ambiente de paz no seu lar? Comece com detalhes simples. Coloque louvor suave durante o dia, músicas que declarem a fidelidade de Deus. Fixe versículos visíveis, como quadros ou post-its, em lugares estratégicos. Reserve momentos de silêncio, sem celular, só para pensar e respirar com Deus. Se puder, leia a palavra em voz alta. Declare promessas sobre os cômodos. Isso muda o clima. Mesmo em casas pequenas, cheias de gente, é possível construir um cantinho do céu. Mas, e se você vive num ambiente hostil, onde as pessoas não compartilham da sua fé? Então, você precisa aprender a ser um agente de transformação espiritual. Antes de sair do quarto, ore. Antes de responder, respire. Ao invés de entrar na discussão, entre em intercessão. Onde você não pode mudar o outro, mude sua postura. Davi fez isso nos Salmos. Ele dizia: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23:5. Repare, o ambiente não muda, mas Deus te sustenta dentro dele. O que ouvimos com frequência vira trilha sonora da mente, e se a trilha for de queixa, crítica, medo e comparação, não tem como o pensamento se manter limpo. Por isso, vigie também seus relacionamentos. Quem são as pessoas que te cercam? Elas te puxam para Deus ou te afastam em nome da realidade? Às vezes, o simples hábito de passar menos tempo com quem te suga emocionalmente já traz alívio. E se não dá para evitar, ore por proteção antes e faça higiene mental depois. Agora, um segredo que poucos praticam: transforme sua casa em lugar de presença. Não precisa ser religiosa, com objetos simbólicos. Precisa ser cheia de reverência, intencionalidade e paz. A maneira como você fala com seus filhos, como trata seu cônjuge, como lida com o tempo, tudo comunica a atmosfera da casa. Quando a mente tem onde descansar, ela se abre para Deus. E quando isso acontece, até a oração muda de tom. Ela flui com mais verdade. Só que, mesmo com todos esses cuidados, ainda há algo mais profundo que pode contaminar a mente. Algo que não está no exterior, mas bem guardado dentro do coração. E é aí que precisamos mexer com cuidado, mas com coragem. Porque algumas vozes que te perturbam hoje não vêm do ambiente de fora, mas de lembranças que você nunca teve coragem de encarar. Quando o passado ainda mora, na mente tem feridas que não sangram mais por fora, mas continuam abertas por dentro. É como se a mente tivesse um canto escondido, onde certos episódios do passado continuam vivos, repetindo frases, mostrando cenas, mexendo com emoções. E o pior, a gente aprende a conviver com isso, aprende a sorrir por fora e sofrer por dentro, como se fosse normal, mas não é. Esse tipo de dor silenciosa, que se manifesta em pensamentos de culpa, vergonha ou rejeição, precisa ser entregue.
porque o que não é curado continua governando. Às vezes, uma simples palavra ou cheiro desperta memórias que você achava superadas. O coração acelera, o peito aperta e os pensamentos invadem. Foi culpa minha. Eu estraguei tudo. Nunca vou esquecer o que me disseram. Esse eco do passado é um ladrão de paz. É como uma trilha sonora antiga que toca sempre no fundo da mente, mesmo quando o momento presente está indo bem. E aqui mora o perigo. Você começa a reagir ao hoje como se ainda estivesse preso ao ontem. O apóstolo Paulo, que teve um passado pesadíssimo, perseguidor, cúmplice de mortes, nos ensina uma chave de ouro em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Ele não diz que apagou as lembranças. Ele diz que escolheu não viver nelas. E isso é libertador, porque Deus não te chama para fingir que não doeu. Ele te chama para olhar a dor de frente, deixar a graça cobrir e caminhar com ela como testemunho, não como prisão. Um exercício poderoso é escrever uma carta para o seu eu do passado. Não é brincadeira. Pegue um papel, escreva para aquela versão sua que passou por aquilo. Diga: eu te perdoo, você não teve culpa, você sobreviveu. Deus ainda te quer. Isso é mais que terapia. É ato profético. É abrir espaço para a graça de Deus tocar lembranças que ainda te assombram. Porque, como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas para viver como novo, é preciso soltar o que já deveria ter sido enterrado. Tem gente que já foi perdoada por Deus, mas continua se punindo todo dia. Isso não é humildade, é incredulidade disfarçada. Toda vez que você diz, eu não mereço, depois de ter se arrependido de verdade, você está rejeitando o sacrifício de Cristo. Você está dizendo que sua culpa é maior que a cruz. E isso é uma mentira que precisa ser quebrada. Deus não quer que você carregue correntes emocionais por mais um dia. Ele quer que você seja livre. Livre para confiar. Livre para sonhar. Livre para recomeçar. Mas essa liberdade exige uma escolha. Você vai continuar revisitando os corredores escuros da sua mente? Ou vai acender a luz da palavra e deixar o Espírito limpar tudo? Porque sim, tem pensamentos aí dentro que ainda ecoam com voz de dor. E a cura só começa quando você abre a porta e deixa Deus tocar exatamente onde dói. Sem máscara, sem medo, apenas com o coração nu diante da verdade. E sabe o que é mais bonito? Ele não entra para julgar, ele entra para restaurar. Mas mesmo depois de entregar o passado, há outro inimigo sorrateiro que pode estar sabotando sua fé. Um inimigo que se veste de prudência, mas esconde paralisia. Ele sussurra, não, é o momento, você não está pronto. Quando na verdade é só o medo tentando te prender em mais uma cela invisível. Quando o medo toma conta dos pensamentos, o medo é traiçoeiro. Ele não chega fazendo escândalo, ele se instala aos poucos, disfarçado de prudência, de cautela, de bom senso. Vai tomando espaço na mente até ocupar todos os cantos. E quando percebe, a pessoa já deixou de tentar, já parou de sonhar, já desistiu de orar com ousadia. Ela chama isso de fase difícil. Mas, na verdade, é uma mente aprisionada pelo medo, um medo que suga a fé sem fazer barulho. E se não for enfrentado, paralisa completamente o mover de Deus na vida da pessoa. A Bíblia diz em 1 João 4,18, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Isso quer dizer que o medo é incompatível com a plenitude de Deus. Onde o medo reina, a fé enfraquece. O medo pinta cenários de fracasso antes mesmo de você tentar. Ele diz, e se der errado? E se eu me machucar de novo? E se Deus não estiver comigo? Frases que parecem zelo, mas escondem incredulidade. Medo e fé não dividem o mesmo trono. Um sempre vai mandar mais que o outro.
Tem gente que deixou de viver coisas lindas porque o medo falou mais. Alto, um relacionamento saudável, um novo ministério, um passo de fé, tudo adiado. E sabe qual é a desculpa mais usada? Não sinto paz. Só que às vezes o que falta não é paz, é coragem. Paz não é ausência de desconforto, é presença de convicção. E tem convicções que só nascem quando você desafia o medo com a verdade. Como Paulo disse a Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Segundo Timóteo 1:7. Um bom começo para romper com o medo é identificar os e se que mais te paralisam. Escreva todos. Depois, ao lado, responda com um versículo. Exemplo: e se eu falhar? Resposta: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E se não for de Deus? Resposta: o Espírito testifica com nosso espírito. Romanos 8:16. Esse confronto intencional muda a frequência da mente. Medo começa a perder força quando a fé encontra voz. Outra chave é reagir ao medo com atitude espiritual. Se sentiu medo, adore. Está ansioso, ore. Está confuso, jejue. Está travado, faça mesmo assim, mas faça com fé, porque o medo só respeita a ação. Ele não vai embora se você esperar sentir coragem. Ele recua quando vê que, apesar de tremer, você se moveu. E isso é fé. Fé não é ausência de medo. Fé é movimento mesmo com medo. É dizer, eu vou, porque Deus está comigo. O povo de Israel parou diante da terra prometida, não por falta de recursos, mas por excesso de medo. Os espias disseram, a terra é boa, mas tem gigantes. Eles viram o problema e esqueceram da promessa, e assim uma geração inteira morreu sem entrar no que Deus preparou. Não porque Deus não quis, mas porque a mente deles ainda era de escravos, não de herdeiros. E sinceramente, isso acontece até hoje. Tem gente orando por bênçãos, mas sem estrutura mental para recebê-las. É por isso que o medo precisa ser desalojado. Não com raiva, com luz. O medo cresce na escuridão do EC, mas ele murcha na luz do está escrito. Quando a mente se enche da paz de Deus, aquela que excede o entendimento, como diz Filipenses 4:7, os pensamentos se alinham e o medo perde o trono. Mas ainda existe outro ladrão da nossa clareza mental, um que se esconde atrás de elogios, mas que destrói a identidade, a comparação. Quando o medo toma conta dos pensamentos, o medo é traiçoeiro. Ele não chega fazendo escândalo, ele se instala aos poucos, disfarçado de prudência, de cautela, de bom senso. Vai tomando espaço na mente até ocupar todos os cantos. E quando percebe, a pessoa já deixou de tentar, já parou de sonhar, já desistiu de orar com ousadia. Ela chama isso de fase difícil. Mas, na verdade, é uma mente aprisionada pelo medo. Um medo que suga a fé sem fazer barulho. E se não for enfrentado, paralisa completamente o mover de Deus na vida da pessoa. A Bíblia diz em 1 João 4,18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Isso quer dizer que o medo é incompatível com a plenitude de Deus. Onde o medo reina, a fé enfraquece. O medo pinta cenários de fracasso antes mesmo de você tentar. Ele diz, e se der errado? E se eu me machucar de novo? E se Deus não estiver comigo? Frases que parecem zelo, mas escondem incredulidade. Medo e fé não dividem o mesmo trono. Um sempre vai mandar mais que o outro. Tem gente que deixou de viver coisas lindas porque o medo falou mais. Alto, um relacionamento saudável, um novo ministério, um passo de fé, tudo adiado. E sabe qual é a desculpa mais usada? Não sinto paz. Só que às vezes o que falta não é paz, é coragem. Paz não é ausência de desconforto, é presença de convicção.
E tem convicções que só nascem quando você desafia o medo com a verdade. Como Paulo disse a Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Segundo Timóteo 1:7. Um bom começo para romper com o medo é identificar os "e se" que mais te paralisam. Escreva todos. Depois, ao lado, responda com um versículo. Exemplo: e se eu falhar? Resposta: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E se não for de Deus? Resposta: o Espírito testifica com nosso espírito. Romanos 8:16. Esse confronto intencional muda a frequência da mente. Medo começa a perder força quando a fé encontra voz. Outra chave é reagir ao medo com atitude espiritual. Se sentiu medo, adore. Está ansioso, ore. Está confuso, jejue. Está travado, faça mesmo assim, mas faça com fé, porque o medo só respeita a ação. Ele não vai embora se você esperar sentir coragem. Ele recua quando vê que, apesar de tremer, você se moveu. E isso é fé. Fé não é ausência de medo. Fé é movimento mesmo com medo. É dizer, eu vou, porque Deus está comigo. O povo de Israel parou diante da terra prometida, não por falta de recursos, mas por excesso de medo. Os espias disseram, a terra é boa, mas tem gigantes. Eles viram o problema e esqueceram da promessa. E assim, uma geração inteira morreu, sem entrar no que Deus preparou. Não porque Deus não quis, mas porque a mente deles ainda era de escravos, não de herdeiros. E sinceramente, isso acontece até hoje. Tem gente orando por bênçãos, mas sem estrutura mental para recebê-las. É por isso que o medo precisa ser desalojado, não com raiva, com luz. O medo cresce na escuridão do "e se", mas ele murcha na luz do "está escrito". Quando a mente se enche da paz de Deus, aquela que excede o entendimento, como diz Filipenses 4:7, os pensamentos se alinham e o medo perde o trono. Mas ainda existe outro ladrão da nossa clareza mental, um que se esconde atrás de elogios, mas que destrói a identidade, a comparação. O veneno invisível da comparação, a comparação é sutil. Ela não grita, não avisa, mas corrói. Começa com um olhar rápido no que o outro conquistou, no que ele tem, no que ele é, e termina com um sentimento de inadequação silencioso. Eu nunca vou chegar lá. A comparação é um veneno doce, porque às vezes parece admiração, inspiração, mas quando não vigiada, se transforma em inveja espiritual. Você não percebe, mas começa a orar menos, se sentir menor, duvidar do que Deus está fazendo em você. E isso não é humildade, é distorção de identidade. Vivemos na era da superexposição. Redes sociais mostram vitórias, conquistas, sorrisos. E sem perceber, a gente começa a comparar o palco dos outros com o nosso bastidor. Aí nasce o pensamento tóxico. Eu não oro como ele. Minha fé é fraca. Meu ministério é pequeno. Mas a Bíblia não nos chama para sermos cópias. Deus não trabalha com padrão de fábrica. Ele trabalha com originalidade. E quando você tenta viver o chamado do outro, você se afasta do seu. Em Gálatas 6:4, Paulo escreve, examine cada um a sua própria obra. Ou seja, pare de olhar para o lado e olhe para dentro. Veja o que Deus já fez em você. Valorize o que você venceu. Honre a cicatriz que hoje virou testemunho, porque a comparação cega. Ela tira o foco de quem você é, do que você tem, do tempo que Deus estabeleceu para sua história. Enquanto você estiver medindo seu avanço com a régua de alguém, você nunca vai enxergar a beleza do seu próprio ritmo. Jesus nos ensinou isso na parábola dos talentos, em Mateus 25. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. E todos foram julgados pela fidelidade, não pela quantidade.
Deus não esperou que o de um talento rendesse 5. Ele só queria que ele fosse fiel. Mas dominado pelo medo e pela comparação, aquele homem enterrou o talento. E infelizmente é o que muitos fazem até hoje. Enterram dons, ideias, oportunidades. Tudo por acharem que não são bons o bastante. Se você sente que a comparação tem roubado sua paz, aqui vai uma prática simples e poderosa. Comece a agradecer intencionalmente pelo que é seu. Escreva no papel o que você já superou, o que já conquistou, o que Deus já fez. Ore dizendo: Senhor, obrigado pela história que o Senhor está escrevendo em mim. Isso é cura. Isso quebra a lógica da comparação, porque quando você foca no que Deus está fazendo em você, não sobra tempo para invejar o que Ele faz no outro. E mais, celebre os outros. Quando alguém for promovido, abençoado, reconhecido, celebre. Isso purifica a alma. A comparação não aguenta o som da gratidão. Quanto mais você agradece, mais você entende que o sucesso do outro não é ameaça ao seu. O céu tem espaço para todos. O reino não é uma corrida com um só vencedor. A linha de chegada é Cristo. E cada um corre no seu ritmo, no seu tempo, com seus desafios. Mas para correr bem, a mente precisa estar limpa. Livre de vozes que dizem: você está atrasado, você é pequeno, você não foi chamado. Essas vozes não vêm do céu. Porque quem caminha com Deus sabe, o ritmo é o do Espírito Santo e não da comparação. E quando você começa a caminhar assim, a mente se aquieta. E é nesse lugar de clareza que você descobre uma verdade, ainda mais profunda. A sua mente não é comum. Ela é sagrada, é território de habitação divina. A mente como território santo pouca. Gente entende isso. Mas a mente de um cristão não é apenas um lugar de pensamentos. Ela é um altar, um espaço sagrado, onde o Espírito Santo deseja habitar, inspirar, dirigir e revelar. E por ser santo, esse espaço precisa de cuidado. Sabe aquele zelo que os sacerdotes tinham com o Santo dos Santos no templo? Aquela reverência, aquele silêncio, aquela preparação? É assim que devemos tratar nossa mente. Não como um depósito de lixo emocional, mas como uma morada divina. E quando você entende isso, tudo muda. Paulo diz em 1 Coríntios 6,19: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Se o corpo é templo, a mente é o altar. Porque é na mente que decisões são tomadas, que revelações são compreendidas, que o chamado é discernido. Mas, infelizmente, muitos tratam esse altar como um lugar comum. Deixam qualquer pensamento habitar ali, qualquer voz falar alto, qualquer distração fazer morada. E depois se perguntam por que não ouvem Deus com clareza. Você já tentou ouvir alguém no meio de uma multidão barulhenta? É assim que muitos vivem. Deus está falando, mas a mente está tão cheia de ruído, culpa, comparação, ansiedade, distração, que a voz dele se perde. Não porque ele está distante, mas porque o altar está desorganizado. Por isso Salmos 139, 23, 24 é tão poderoso. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração não é sobre emoção, é sobre limpeza profunda. Manter a mente limpa exige atitude prática. Não é só sentir que precisa mudar, é vigiar o que você consome. É escolher o que entra pela visão e pelo ouvido. É organizar o ambiente espiritual ao seu redor e proteger o sagrado que Deus plantou dentro de você. Um exemplo simples. Evite começar o dia no celular. Comece com silêncio, com oração. Dê ao Espírito Santo o primeiro acesso ao altar da sua mente. Isso muda o rumo do dia inteiro. Renovar a mente também é um gesto de obediência espiritual. Em Romanos 12, 1, 2, Paulo nos convida a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo e depois fala da renovação da mente. Isso revela uma sequência.
Antes do corpo agir, a mente precisa ser transformada. Antes das mãos servirem, o pensamento precisa estar rendido. Antes da boca profetizar, o coração precisa estar alinhado com o céu. Tudo começa com um altar limpo. A mente limpa se torna um incensário, um lugar de aroma agradável ao Senhor. É ali que nascem as ideias do alto. É ali que Deus deposita estratégias, consolo, unção, visão. Mas se a mente estiver entulhada, Deus não encontra espaço. É como uma casa cheia de bagunça. Mesmo que o dono chegue, ele não consegue entrar. Por isso a limpeza não é estética, é espiritual. Deus quer encher você com algo novo, mas não vai derramar em recipiente sujo. E talvez seja por isso que você sente essa inquietação nos últimos dias. Talvez o Espírito Santo esteja te preparando para algo maior. Um novo tempo, um novo nível, uma nova missão. Mas antes, ele precisa limpar, precisa organizar, precisa santificar o lugar onde ele vai falar. E acredite, isso não é religiosidade, é intimidade, porque quando o altar está pronto, o fogo desce. Decida hoje viver com a mente de Cristo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque Deus tem te chamado para algo mais profundo. Esse vídeo não foi só mais um conteúdo, foi um encontro. Um chamado para olhar para dentro com honestidade e decidir de uma vez por todas não viver mais com uma mente ocupada pelo caos. Agora, você sabe, seus pensamentos não são neutros. Eles são portais. Eles moldam sua fé, sua visão, suas decisões. E por isso, a sua mente precisa ser terreno santo. Você aprendeu que existem fortalezas invisíveis que se formam com mentiras repetidas, que a caverna de Elias é real, mas não é o fim. Que renovar a mente é um ato de adoração. Que as palavras que você solta no ar voltam como ecos de vida ou morte, que o ambiente te influencia mais do que você gostaria de admitir, que o passado pode ser curado, que o medo precisa ser enfrentado, que a comparação sabota e, acima de tudo, que sua mente não é só sua, ela é a habitação do Espírito Santo. Agora, a pergunta é simples, mas séria. O que você vai fazer com tudo isso? Vai apenas guardar esse conhecimento ou começar a aplicar, mesmo em pequenos passos? Vai continuar permitindo que pensamentos tóxicos façam morada ou vai purificar sua mente dia após dia com a palavra? Vai manter o altar sujo ou vai limpá-lo com reverência e constância? Hoje é o dia de escolha. Hoje é o momento de consagração. Então aqui vai um convite de fé. Escreva nos comentários agora mesmo, com intencionalidade e coragem, a frase: minha mente é território santo. Só o Espírito Santo habita aqui. Isso não é só um comentário, é um pacto, é um selo. É você dizendo ao céu, ao inferno e à sua própria alma: a partir de hoje, meus pensamentos pertencem a Deus. E se ver alguém comentando o mesmo, ore por essa pessoa. Libere palavras de força e fé. Isso é comunhão, isso é corpo, isso é reino. Se esse vídeo falou com você, curta e compartilhe com alguém que também está lutando dentro da própria cabeça. Não é vaidade digital, é estratégia espiritual. O algoritmo é uma porta e sua curtida pode ser o clique que leva a cura mental para uma alma cansada. Não assista como espectador, participe como evangelista. Você pode ser o canal de restauração que alguém tanto pediu em oração. Talvez hoje, talvez agora. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Aqui você não encontra só vídeos, encontra direção, alimento, confronto e paz. Tem gente em lugares sem igreja, sem pastoreio, sem discipulado. E o que chega até elas é isso, esse conteúdo, essa palavra, e você faz parte disso. Quando se inscreve, você se conecta com uma missão. E quando caminha com gente que quer mudança, você muda também. Agora, não corra para outro vídeo. Fique alguns minutos em silêncio.
Deixe a música tocar, fale com Deus com suas palavras. Diga: Senhor, obrigado por ter limpado o que eu nem sabia que estava sujo. Eu te dou livre acesso à minha mente. Respire fundo. Permita que o Espírito finalize o que começou. Porque essa jornada não termina aqui. Ela só está começando. E quem começa a viver com a mente de Cristo, nunca mais volta a ser o mesmo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque Deus tem te chamado para algo mais profundo. Esse vídeo não foi só mais um conteúdo, foi um encontro. Um chamado para olhar para dentro com honestidade e decidir de uma vez por todas não viver mais com uma mente ocupada pelo caos. Agora você sabe, seus pensamentos não são neutros, eles são portais. Eles moldam sua fé, sua visão, suas decisões, e por isso a sua mente precisa ser terreno santo. Você aprendeu que existem fortalezas invisíveis que se formam com mentiras repetidas, que a caverna de Elias é real, mas não é o fim, que renovar a mente é um ato de adoração, que as palavras que você solta no ar voltam como ecos de vida ou morte, que o ambiente te influencia mais do que você gostaria de admitir, que o passado pode ser curado, que o medo precisa ser enfrentado, que a comparação sabota e, acima de tudo, que sua mente não é só sua, ela é a habitação do Espírito Santo. Agora, a pergunta é simples, mas séria. O que você vai fazer com tudo isso? Vai apenas guardar esse conhecimento ou começar a aplicar, mesmo em pequenos passos? Vai continuar permitindo que pensamentos tóxicos façam morada ou vai purificar sua mente dia após dia com a palavra? Vai manter o altar sujo ou vai limpá-lo com reverência e constância? Hoje é o dia de escolha. Hoje é o momento de consagração. Então aqui vai um convite de fé. Escreva nos comentários agora mesmo, com intencionalidade e coragem, a frase: minha mente é território santo. Só o Espírito Santo habita aqui. Isso não é só um comentário, é um pacto, é um selo. É você dizendo ao céu, ao inferno e à sua própria alma: a partir de hoje, meus pensamentos pertencem a Deus. E se ver alguém comentando o mesmo, ore por essa pessoa. Libere palavras de força e fé. Isso é comunhão, isso é corpo, isso é reino. Se esse vídeo falou com você, curta agora mesmo. Isso não é vaidade, é ferramenta de evangelismo. E compartilhe com quem precisa dessa libertação. Seu clique pode ser o começo da restauração de alguém. Você é resposta para orações silenciosas que nem imagina. Clique, comente, compartilhe. Seja instrumento nas mãos de Deus. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Não como hábito, mas como decisão espiritual. Aqui você encontra mais do que vídeos. Você encontra direção, confronto, cura e alimento. Faça parte dessa comunidade de fé, onde a mente é tratada como altar e cada palavra é semente de vida. Agora, respira fundo. Fique alguns minutos em silêncio. Deixe a música te envolver. Fale com Deus com suas palavras. Diga: Senhor, obrigado por ter limpado o que eu mesmo não sabia como tirar. Porque quem vive com a mente de Cristo nunca mais volta a ser o mesmo.